Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos então dando início à aula de metodologia da pesquisa jurídica e hoje nós vamos tratar do projeto de pesquisa em si. Vamos falar da estrutura do projeto de pesquisa. Então, nós estamos começando aí o item 5, etapas da pesquisa, visão geral. Vamos ver as etapas por meio das quais se desenvolve a pesquisa jurídica. E, nesse caso, a gente tem uma aplicação bastante prática, que vocês têm aquela atividade de elaborar um projeto de pesquisa para o artigo que vocês vão redigir, que valerá como nota para a disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica. Na aula da semana passada, nós estudamos como se faz um fichamento. E depois desse conteúdo, eu deixei tempo de aula para atender vocês. Atendi depois também, ao longo da semana, inclusive. E, no total, foram 17 alunos que me procuraram para orientação do seu projeto de pesquisa. Hoje e nas aulas próximas, nós continuaremos com este método. Eu vou dar um conteúdo numa parte da aula e depois, num determinado momento, para que eu dê orientações a vocês sobre os seus respectivos temas. Eu mencionei para vocês como que era o fichamento antigo, né, que era uma fichinha em papel. Eu trouxe aí 2 exemplos de como se fazia a fichinha, era um papel mesmo. O nome fichamento vem desse tipo de papel, um papel cartão retangular, que a gente chama de ficha. E aí tem o ficheiro, né, o fichário, mas no caso é um ficheiro, onde você coloca um atrás do outro, você vai pesquisando, né? Então se fazia assim. E vejam, se vocês puderem ver mais de perto, sei se quão visível tá, mas tem lá o nome da disciplina, daí o nome a referência da obra, você sempre abre com a referência completa da obra, aí um texto, que é um resumo, pode ser com citações diretas, ou paráfrases, que são as citações indiretas, e ali nessa ficha se colocou ainda o local onde se encontra a obra. Em outro modelo, tem o cabeçalho, que é referente à disciplina, depois abre-se o texto em si com a referência bibliográfica completa, e depois o texto em si, né? O texto com referências, com citações diretas e indiretas. E ali embaixo também se colocou o local de onde se extraiu o texto. Então eu mencionei para vocês na semana passada, mas ficou faltando eu dar o exemplo, né? E eu fui atrás, eu peguei meu material, fui procurar fichinhas minhas, e eu achei algumas, vou tentar mostrar para vocês lá. Eu fazia essas fichinhas assim, não sei se está visível ou não, mas enfim. Fiz muito disso. Enfim. Hoje, fichamento se faz na forma de relatório de pesquisa, né? Que não é exatamente na fichinha, não precisa ser manuscrito, não precisa ser no papel. Hoje você faz no documento Word normal e o que importa é o conteúdo, não importa a forma física da ficha. Mas o nome se mantém, fichamento. Todo mundo entende quando você fala fichamento. Peraí. Agora eu estou vendo os comentários. Eu não consigo ver, professor, é só comigo? Também não vejo. Aqui está aparecendo. Vocês não estão me vendo, é isso? Ou não estavam vendo as fichinhas que eu mostrei? Eu tô conseguindo ver só o slide. Ah, acabou de aparecer o senhor aqui. Eu não estava aparecendo. Tá. Ok. Apareci para os demais? Agora sim. Não viu as fichas? Tá bom. Aqui, ó. Não é para ler, é só para vocês verem, né, como que se fazia antigamente. As fichinhas, ó, um papel cartão, né? Verso, um verso. Eu não achei, assim, fichamento de obras. Isso aqui é das minhas aulas de grego. Se alguém puder ver. Enfim.
Mas eu tinha bastante dessas fichinhas antigamente. Mas, como eu disse, ninguém mais faz assim, tá? Hoje se faz no documento Word, se faz no computador, normal. A forma ficha não é mais a forma exigida. Agora, o nome ficou fichamento, porque era a forma de ficha. Agora, você pode chamar de relatório de leitura, relatório de pesquisa, que é a mesma coisa. Enfim. Eu já vou deixar para vocês uma atividade. A primeira atividade que vocês vão fazer nesta disciplina, falando nota, vocês não fizeram nenhuma até agora, que é fazer um fichamento. Fazer o fichamento de um artigo jurídico, científico. Eu decidi colocar jurídico aí. Vou colocar agora. Fazer o fichamento de um artigo científico jurídico, preferencialmente sobre o tema de que pretende tratar em seu projeto. E aí eu dei 3 sugestões de periódicos de direito, onde vocês podem pesquisar artigos científicos. E vocês vão ver que são revistas jurídicas publicadas online com diversos números, né? São revistas tradicionais aí com vários anos de estrada, então tem uma numeração bem grande, um conteúdo bem grande acumulado. E vocês podem pegar de qualquer número, podem pegar mais recente, pode pegar antiga, pode pegar de qualquer tema. Eu quero que vocês escolham um artigo, né, um artigo científico que consta em uma dessas revistas, ou de outras revistas jurídicas. Esse eu sugeri para facilitar a vida de vocês. Escolham, vocês vão ver que tem muitos temas, são todos muito interessantes. Você vai navegando, vai vendo os títulos, entra, clica, né? E daí vocês já começam a se familiarizar com a estrutura do artigo científico. Então, pesquise, vão olhando os títulos, né, os índices, vão olhando lá o que chama atenção, aí você abre, dá uma olhada, sabe? Dá uma olhada bem panorâmica para ver se o tema é realmente o que você está interessado. Às vezes você tem uma ideia diferente da que você está pensando, às vezes cai a ficha para uma outra ideia. Então é bom fazer esse périplo. É bom fazer essa viagem, né, para olhar o que já se escreveu sobre os mais variados temas. Às vezes te dá uma ideia sobre a abordagem do tema que você já tem. Então, eu só digo que você só tem a ganhar. Então, a recomendação é que vocês naveguem por essas revistas, olhem, passeiem pelos títulos dos índices, né, os títulos que aparecem nos índices dessas revistas, deem uma entrada em alguns e escolham um. Ao escolher um, fazer o fichamento. Você já sabe fazer fichamento, vocês já fizeram fichamento, vocês tiveram aula sobre fichamento semana passada. É só seguir o padrão, tá? As regras padrão de fichamento. O Paulo pergunta: o professor pode deixar o link para os periódicos aqui no chat? Posso? Vou pegar lá. Para essa atividade, vocês têm 2 semanas. 2 semanas para fazer isso, tá? E eu não coloquei ainda lá no campo de trabalhos, mas eu vou deixar lá um espacinho para vocês postarem o fichamento. Texto online, tá? Jus.com conta é que não são artigos científicos, Luiz. Tem que ser de revistas jurídicas, revistas vinculadas a instituições de ensino, preferencialmente. Claro que há outras que não são vinculadas a instituições de ensino, instituto de pesquisa, por exemplo, né? Mas para você ter uma boa ideia, as científicas são, em regra, vinculadas a instituições de ensino, tá? Então tem que ser científica, ok? Então tá. Alguma dúvida até aqui, mais além dessas? Então tá bom, vale 10 pontos. Lembrando que vocês têm 100 pontos aí dessas atividadezinhas. É a primeira, vamos ter outras daqui para frente. E agora vamos ao tema da aula em si, que é como se faz um projeto de pesquisa. Vou dar instruções para vocês elaborarem um projeto de pesquisa que vocês têm que me entregar proximamente.
Aqui, no livro de metodologia científica, aquele que eu postei em PDF para vocês, no Teams, de Fincato Gillet, há uma instrução sobre como fazer o projeto de pesquisa. Então, na obra, os autores escrevem assim: a estrutura do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa apresenta certa organização que lhe é própria porque é lógica. Seguindo-se a ordem dos itens, estará seu autor estabelecendo uma ordem crescente de complexidade ao expressar sua planificação investigativa. Um projeto de pesquisa deve contemplar alguns itens que serão explicitados um a um nas próximas páginas. São eles. Então, o projeto de pesquisa, primeiro de tudo, né, para que serve o projeto de pesquisa? Como o nome diz, ele é um projeto, ele indica uma pesquisa futura. Uma pesquisa futura. Você propõe a realização de uma pesquisa. E para propor, você tem que fazer, então, sua tarefa de casa e apresentar os elementos que embasam esse projeto. Em geral, o projeto de pesquisa é para convencer alguém. Por exemplo, uma instituição de fomento, o CNPq, a FAPESP, o projeto de iniciação científica que a UniOeste abre para vocês. Então, quando você quer convencer alguém da necessidade de realização de uma pesquisa, você elabora um projeto de pesquisa, propondo a realização de uma investigação futura. Esse é o projeto. E todas as instituições pedem projetos, né? Aí cada instituição pode estabelecer um modelo ou um padrão exigido. Então, se você for fazer mais à frente mestrado, doutorado, iniciação científica com bolsa do CNPq, da Fundação Araucária, que é a fundação aqui do estado do Paraná, do governo do estado do Paraná, aí você vai ter que seguir as regras dessa instituição. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um modelo genérico, tá? Um padrão genérico de projeto de pesquisa. Lembrando que, conforme a instituição onde vocês se encontrem futuramente, haverá outro padrão, vai haver um padrão específico da instituição. As instituições costumam fazer isso. No edital de doutorado, de mestrado, de doutorado, eles colocam o que precisa conter o projeto de pesquisa, quais são os elementos, né? Às vezes tem elementos a mais do que os que eu vou explicar, às vezes elementos a menos. É questão de se adaptar. Então, eu tenho isso em vista. É um modelo genérico que eu vou apresentar. E aqui os autores dizem que o projeto expressa uma planificação investigativa, mostra um passo a passo, mostra os elementos de menor complexidade para maior complexidade do trabalho a ser desenvolvido. Então vejam aí os itens que eles identificam, né? Tema, delimitação do tema, justificativa, problemas, hipóteses, variáveis, objetivos, geral, específico, embasamento teórico, metodologia, método de abordagem, método de procedimento, método de interpretação, tipos e técnicas de pesquisa, ordenação da monografia e esboço do sumário, cronograma, orçamento, instrumento de pesquisa de campo, instrumentos de pesquisa de campo e referências bibliográficas do projeto. Então, esse é um modelo genérico também, né, que serve para pesquisas as mais variadas, sejam jurídicas, sejam da área de ciências biológicas, sejam da área de ciências sociais, ciências econômicas, enfim. Na UniOeste, especificamente, nós não temos um modelo fechado de projeto de pesquisa, tá? Aqui no curso de Direito, em especial, nós não temos um modelo. Algumas instituições costumam ter. Então, passam para os alunos o modelo e os alunos apenas adaptam o seu texto àquele modelo. Aqui na UniOeste nós não temos um modelo. Partimos aí da autonomia investigativa, da diretriz de respeitar a relação entre orientador e orientando. E aí cada orientador tem as suas preferências, cada orientador vai dizer o que é necessário no projeto de pesquisa do seu orientando. Então, nós temos, nesse aspecto, uma abertura maior, né? Não temos um modelo fechado. Mas isso não significa que nós não sigamos as regras mínimas. Seguimos as regras
da norma da BNT, a NBR 15.287. A gente vai falar dessas normas ainda, eu vou apresentá-las uma a uma para vocês aqui nas aulas, começando por essa. A 15.287 trata de projeto de pesquisa, diz como deve ser e quais são os elementos que devem conter os projetos de pesquisa. Então, vamos começar por essa, a NBR 15.287, que inclusive eu já carreguei para vocês no Teams, já está disponível para vocês se familiarizarem. Toda norma da BNT, NBR, tem essa capa, né, com a numeração, o nome do tema. Então, já está lá disponível a vocês, essa NBR. Podem baixar, né? Sugiro que vocês criem uma pastinha de normas da BNT, que eu vou passar a postá-las uma a uma, e já salvem essa primeira. Segundo a norma, os elementos textuais, né? Existem elementos extratextuais, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Tá? Extratextuais, que estão fora do texto, são capa, lombada, indicação de tomo, né? Nada disso que interessa para vocês aqui. É coisa que vai aparecer, por exemplo, numa tese de doutorado, você vai depositar, aí tem vários tomos, tem capa, né? Você tem que depositar com capa. Não é o caso aqui. Tá? Então, os elementos extratextuais não nos interessam. Os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o texto, como folha de rosto, sumário, índice de... Não é índice, é lista de sigla, lista de abreviatura. Se já tiveram a oportunidade de folhear um trabalho acadêmico, vocês vão ver que costuma ter isso, essa lista de siglas, lista de elementos. Os elementos textuais, que são esses, que a gente já vai ler, e os elementos pós-textuais são as referências, anexo, como é que chama? Apêndice, índice, se for o caso. E sobre os elementos textuais, a norma diz o seguinte: o texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couberem, bem como os objetivos a serem atingidos e as justificativas. É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução. Então, são esses os elementos que deve conter a parte textual do projeto. Eu destaco aí o que a NBR, o que a norma estabelece como elementos, né? Então, tem que ter o tema, tem que ter um problema, ou problemas, tem que ter as hipóteses, os objetivos, a justificativa, ou justificativas, o referencial teórico, ou revisão bibliográfica, também é chamado, a metodologia, o método que vai ser empregado na realização da pesquisa, os recursos utilizados, por exemplo, o orçamento, por exemplo, pesquisa de campo, se for fazer pesquisa de campo, dizer o que vai fazer, né? Que instrumentos, vai usar microscópio, vai usar telescópio, vai usar barômetro, enfim, o que for. Os recursos utilizados na pesquisa e o cronograma, que é que é o período, né? A periodização. Então, com indicação dos meses. No mês da data tal, do mês tal e tal, a introdução, mês tal e tal, o capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3, você põe a data. Então, são esses elementos que devem conter uma pesquisa, um projeto de pesquisa. Deles todos, o único que não nos interessa são os recursos, tá? O orçamento, que é como normalmente aparece. Nas pesquisas jurídicas, a gente não costuma ter grandes problemas com relação a isso. Ou grandes detalhamentos. É pesquisa bibliográfica e, às vezes, tem pesquisa de campo. Às vezes, não é todo trabalho.
É possível, mas é bem raro mesmo. Ou algo, né? Alguma despesa eventual que é necessária. Digamos que seja prevista a entrevista de uma pessoa, aí você vai ter custos com isso, até para constar para agência de fomento que você vai incorrer nesse custo, aí você coloca lá, mas em direito é bem raro ter custo, tá? Eu orientei uma vez uma pesquisa em que a aluna foi entrevistar a senhora Maria da Penha. Então, eu orientei porque ela fazia uma análise a respeito do julgamento, da abordagem da questão da senhora Maria da Penha lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por isso, eu que a orientei, né? Porque ela fazia um viés internacionalista da questão. Mas ela precisava entrevistar a senhora Maria da Penha para saber sobre aspectos processuais, o desenvolvimento, né? Que, no fim, acabaram se mostrando informações secundárias. Ela achou que ia extrair muito mais, mas não foi tanto. Então, foi um caso aí que eu orientei que teve um orçamento, teve custos diferentes, né? Mas isso não é a regra. Então, por conta disso, no projeto de pesquisa de vocês, eu falo para vocês não colocarem, tá? Recursos, orçamento, não é necessário, é só um campo para deixar em branco. A Bruna pergunta, a justificativa não pode estar no resumo? Bruna, não tem resumo no projeto de pesquisa, tá? No artigo científico, aí você aproveita. Na hora de montar o artigo científico, você vai ter um resumo lá, aí você vai usar, você vai pegar da metodologia, você vai pegar o tema, você vai pegar o problema, e vai jogar tudo no resumo. Mas o projeto ainda não tem resumo não, tá? Tá claro isso para você? Time baseado no de iniciação científica da UniOeste, que precisa de resumo. O projeto de iniciação científica? Então, no nosso não vai precisar? Não, no nosso não vai precisar de resumo, não. O nosso vai ter esses elementos aí que eu estou mostrando e que eu vou mostrar num quadrinho já já. Obrigada, prof. Imagina. E essa, então, é a estrutura do projeto de pesquisa, com base na norma da ABNT, né? Tem os elementos externos, os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais. Então, o projeto de vocês vai ter essa cara. Eu ainda vou mandar um projeto de pesquisa para vocês usarem como modelo. Eu até já pedi para essa minha orientanda, que apresentou ano passado, a autorização ela autorizou, né? Mas ele ainda tem... não segue todos esses elementos, então eu vou dar uma mexida nele antes de mostrar para vocês. Aí vocês podem seguir por lá. Mas, assim, em abstrato, sem partir desse exemplo que eu vou postar para vocês, o seu projeto de pesquisa vai ter que ter esses elementos. Vai ter que ter capa, aí vai ter que ter os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. O que tem que constar na capa? Nessa ordem, é o que a NBR diz, né? O que a norma da BNT diz. Nome da entidade, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Nome do autor, fulano de tal. Título, e se tiver subtítulo, né? No meio, centralizado, vocês vão ver, e vocês já devem estar familiarizados dessa vez. O título e, eventualmente, o subtítulo. O subtítulo é separado do título com 2 pontos. E embaixo, cidade e ano de depósito. Então, a cidade, não a cidade onde você se encontra ou elaborou a pesquisa, ou vai elaborar a pesquisa. É a cidade da instituição de ensino, tá? É a cidade da instituição de ensino. Que, no caso, é Foz do Iguaçu. Ah, mas a reitoria fica em Cascavel. Sim, mas o curso de Direito está em Foz. Então, Foz do Iguaçu, ano 2021. Só isso. Tá? Não é o ano, não é o lugar onde você está fazendo, ou você pretende fazer pesquisa, ou é para o ano que vem, se não colocar o ano que vem. Não. É a cidade da instituição de ensino e o ano do projeto. Estamos falando do projeto, não do artigo em si. Então, para realizar o artigo, vocês primeiro têm que fazer o projeto. Então, simples, né? Capa é isso. A norma lá da BNT tem outros elementos. Eu já falei lombada, né?
tomo. Isso aí vocês não precisam se preocupar. Só a capa. Os elementos pré-textuais. Tem que ter a folha de rosto, com aquelas informações, só que numa ordem diferente. Muita gente acha estranho, né? Mas a capa é numa ordem, na folha de rosto é outra ordem. É isso mesmo. É isso mesmo. E tem que ser nessa ordem. Aí começa com o nome do autor, o título e o subtítulo e a cidade onde está localizada a instituição. Lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas. Eu não coloquei aí, mas lista de imagens. Ah, não, lista de ilustrações. Está aí já. Lista de tabelas. Seria essa lista de ilustrações e abreviaturas e siglas? Sim. De ilustrações, você colocou imagens, colocou fotos, desenhos. Por exemplo, você colocou lá uma ilustração da pirâmide de Kelsen. E depois você colocou uma foto do STF, do prédio onde está situado o STF. São fotos que você colocou e que tem a ver com o texto, obviamente, né? Vamos pressupor que tenha. Aí você vai colocar uma lista de ilustrações, que é basicamente um índice. Vai estar lá. O que eu tinha falado? Pirâmide de Kelsen, página tal. Sede do Supremo Tribunal Federal, página tal. Isso é a lista de ilustrações. Lista de siglas, de abreviaturas e siglas, são as abreviações que você vai utilizar no texto de forma padrão ou as siglas e acrônimos utilizados ao longo do texto. Sigla, por exemplo, FMI. Você vai usar bastante FMI no seu texto, você não precisa escrever Fundo Monetário Internacional toda vez. Você pode usar FMI depois que usou a primeira vez. E aí você tem que deixar essa lista para que a pessoa que queira constar rapidamente saiba o que significa a sigla FMI. Acrônimo é quando forma-se uma nova palavra pela junção dos elementos. Por exemplo, Mercosul, Mercado Comum do Sul, Mercosul. Isso é um acrônimo, não é sigla. Sigla é quando a gente soletra. Acrônimo é quando se forma uma nova palavra que é enunciada, que é lida. Né? Então, FMI é sigla, ONU é acrônimo, FBI é sigla. Nossa, foge da memória nessa hora. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE é sigla. Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é acrônimo. E aí você coloca, né? FUNAI, Fundação Nacional do Índio. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É isso, essas são as listas. Tá? Aí tem lista de tabela, mas essa tabela não costuma aparecer. Ilustrações também, aparece muito raro aparecer numa pesquisa jurídica. Siglas e abreviaturas, sim, essas costumam aparecer. Então você padroniza suas siglas e aí você pode fazer uma lista de siglas. Eu coloquei entre colchetes porque não é elemento obrigatório. É elemento facultativo, quer dizer, se você achar a necessidade que precisa, você coloca. Se não, não precisa. Agora, os outros elementos que não estão entre colchetes são obrigatórios. E o sumário do projeto. O sumário que a gente poderia chamar de índice, né? Vai ter lá o númerozinho da página, onde vai encontrar o tema, vai encontrar o problema, a hipótese, as referências, né? Tá lá, nesse sumário, os itens do projeto. Aí vem os elementos textuais, que é sobre o que a gente leu agora há pouco. Os elementos textuais. Eu elenquei aí a maneira como eu acho que deve ser realizada por vocês aqui na nossa disciplina. Tá? Então, o tema, o problema, as hipóteses, o objetivo geral e objetivos específicos, isso não consta lá, mas a gente costuma fazer assim. A justificativa, o referencial teórico, que é a revisão bibliográfica. A metodologia, a propósito sumário e o cronograma. Notem que eles estão todos numerados. Os elementos textuais são numerados. Os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais não são numerados. Por isso eu estranho quando no TCC da UniOeste se numera a referência. Por isso eu estranho quando no TCC da UniOeste se numera a introdução. A introdução é elemento pré-textual.
Então, a regra geral é que apenas elementos textuais são numerados. Tá? Mas algumas instituições fogem um pouco dessa regra. Mas é uma regrinha de ouro que serve para... que está na BNT e diversas instituições estrangeiras, sabe? Qualquer lugar do mundo acata isso. Só os elementos textuais são numerados. Pré-textuais e pós-textuais não. Paulo pergunta: professor, a capa e folha de rosto tem indicação de a quantos centímetros deve estar do topo da base? Boa pergunta. Se isso não estiver na NBR, deixa eu olhar lá, deixa eu abrir para ver. Vai estar em outra. Capa, proteção externa do trabalho. Não, não é isso. Cadê? Não fala, mas lá na... Não, pera. Ele está fazendo referência. Aqui não vai falar não, Paulo. Mas vai ter outra norma que diz a respeito. São várias normas, a gente vai nos reportando elas. Por exemplo, a numeração progressiva. Tem uma norma só sobre numeração progressiva, que é isso que vocês viram, né? Item 1, item 2, item 1.1, item 1.2, item 1.2.1, item 1.2.2. Então, como se faz a numeração progressiva? Tem uma norma para isso. E certamente tem uma sobre essas dimensões que você me pergunta. A própria norma não diz. E os elementos pós-textuais? Obrigatórios, as referências. As obras que vocês consultaram, citadas conforme nós vamos estudar ainda. Tem uma NBR também, que fala sobre isso, e nós vamos estudá-la. E os elementos pós-textuais facultativos? Apêndice e anexos. Apêndice pode ser um estudo complementar que você realizou e você não quis colocar no corpo do texto. Anexo pode ser, por exemplo, texto de uma lei, texto de um tratado, que é importante ter em mãos. Você não vai reproduzi-lo na íntegra no seu texto, mas você coloca no final para consulta, se for realmente importante. Se for de fácil acesso, né, uma norma em vigor, não precisa. É uma norma estrangeira, que é importante ter acesso ao texto integral, no texto original, na língua original, ou uma tradução. Aí você coloca como anexo. Tá? Apêndice é um texto seu. Anexo é um texto alheio que você coloca. Então, apêndice é quando você faz um estudo complementar que por algum motivo interessa, mas que não convinha colocar no corpo do texto. Isso normalmente não aparece, tá? Quando aparece é como anexo, e dessa maneira que eu falei, uma norma, um texto que é relevante por algum motivo. O que nós vamos fazer a partir de agora? Eu vou falar sobre esses elementos textuais. Eu vou explicar para vocês o que é o tema, problema e hipótese, que é o que eu vou fazer agora. Vou falar para vocês sobre o tema, problema e hipóteses. E nas próximas aulas eu vou passar a falar dos demais, né? O que é o objetivo geral, o que é o referencial teórico, o que é a metodologia, quais são as metodologias possíveis para a pesquisa jurídica, como se faz o cronograma, quais são os tipos, não tem um jeito fechado, mas quais são os tipos de cronograma que se pode fazer, depois como se fazem as referências. Então esse é o roteiro da aula de agora, um pedacinho da aula de agora, e das próximas aulas. Vou passar a falar disso. Então, vamos lá. Tema, problema e hipóteses. Opa, agora eu estou vendo que tinha mais perguntas. Espera aí. O Paulo pergunta: professor, poderíamos usar Constituição, CPC, CDC, indicando na sigla de abreviatura o significado dessas siglas? Exato. Essa é a ideia. Aí vocês podem usar no corpo do texto. A regra é a seguinte: a primeira vez que você cita no texto a norma, você coloca o nome por inteiro. E entre parênteses a sigla. A partir daí, você pode usar só a sigla. Tá? E especialmente se estiver na lista de siglas. Ou seria incorrer em uma confusão entre linguagem jurídica e acadêmica. Nesse caso, não. Se tem a lista de siglas, você pode fazer uso sim. Tá?
O tema é a apresentação introdutória da sua proposta de pesquisa. Elementos que podem constar na apresentação do tema: leis, jurisprudência, doutrina, regulamentos, registros de um acontecimento. É o tema de que você vai tratar, né? Você vai explicá-lo em um parágrafo, o seu tema. E aí você pode fazer referência às fontes primárias e às fontes secundárias. No direito, as fontes primárias correspondem às fontes do direito. Então, você vai fazer referência à lei, você vai fazer referência aos costumes, à jurisprudência. Então, por exemplo, o feminicídio sob a ótica dos tribunais brasileiros. Deixa eu pensar. A tipicidade do crime de feminicídio à luz das decisões dos tribunais brasileiros. Pronto, está mais delimitado. Aí você está fazendo referência à jurisprudência. E você vai fazer um estudo jurisprudencial. Se você quer partir da lei, você pode falar, né? O princípio, deixa eu pensar, princípio da publicidade à luz do Código de Defesa do Consumidor. E você pode colocar o número da lei, né, entre parênteses. Lei número tal, de 1990. Então, se for tratar das origens da Lei Maria da Penha, as fontes primárias serão a petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a decisão desta. Então, se essa for a abordagem, da onde veio a Lei Maria da Penha? Veio de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado em uma ação e a comissão recomendou que o Brasil implementasse uma norma, que o Brasil estava defasado e o Brasil tinha que criar uma norma de proteção da mulher no ambiente doméstico. Então, se for fazer um estudo sobre isso, sobre as origens, nesse caso, as fontes primárias são a petição que foi direcionada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a decisão que ela tomou. Essas são as fontes primárias. Se for direito do consumidor, o CDC, em vigor desde 1991. Se cheque pré-datado, a jurisprudência. Não existe lei de cheque pré-datado. Acho que eu até já falei isso para vocês em uma outra aula. Então, o cheque pré-datado é aquele quando você coloca uma data para ele ser descontado. Mas não existe lei do cheque pré-datado. Segundo o STJ, o cheque pré-datado é um título de crédito e, como tal, ele tem liquidez. E, assim, deve ser descontado logo que é apresentado para a instituição bancária. É dever da instituição financeira descontar o título de crédito assim que ele for apresentado, independentemente de ter pré-datação do cheque. Isso é o entendimento do STJ. Então, não existe lei. O cheque pré-datado tem amparo na jurisprudência porque o mesmo STJ disse que aquilo gera uma obrigação com base nos costumes entre o emissor do cheque e a pessoa que o recebeu. E isso gera perdas e danos. Então, a pessoa que recebeu o cheque tem o direito de apresentar. Mas o titular do cheque, se incorreu em danos, pode ter ação regressiva contra a pessoa que apresentou o cheque antes da data pré-datada. Foi o entendimento do STJ. Não tem lei a respeito. Então, se você for fazer uma pesquisa sobre cheque pré-datado, a sua fonte primária é a jurisprudência. Então, o tema é basicamente o que vocês estão procurando agora. É sobre isso que nós temos tratado nas nossas orientações. Que vocês encontrem o tema. E aí vocês têm que encontrar a relevância jurídica do tema. Vocês devem fazer a delimitação do tema. Como eu já falei, o tema às vezes se apresenta de maneira ampla e vocês têm que encontrar uma coisinha pequena para tratar dele. O tema é pequeno. É aquilo que o pesquisador pretende abordar com parâmetros precisos em sua pesquisa. Se você optar por fazer uma pesquisa abrangente, ela tomará muito do seu tempo e poderá se mostrar inviável. Quanto mais delimitado, mais restrito uma questão pontual, melhor. É assim que se faz, né? Você tem que delimitar. É um grão de areia na praia. Você tem que encontrar aquele elementozinho pequeno. E aí eu coloquei um comentário pessoal. No mestrado, eu restringi bastante. No doutorado, eu fiz o contrário. Eu procurei uma abordagem holística, uma abordagem ampla sobre o meu tema. Eu fiz uma
uma delimitação, mas uma delimitação que era bastante abrangente. Eu queria uma visão geral do Instituto. Né? Enquanto do mestrado, eu segui essa minha recomendação de fazer um detalhamento bem preciso. Então, vejam que é possível fugir também, né? Fazer uma abordagem mais ampla, como eu fiz no doutorado. Mas, em regra, você tem que pegar um elemento muito pequenininho e tratar dele. Esse é o objetivo na hora de escolher o tema e delimitá-lo. Tá? E é isso que eu tenho ajudado vocês a fazer nas nossas orientações. Delimitar o tema. Encontrar a restrição mais estrita do tema que vocês escolheram. O Paulo, não à toa, deu 600 páginas do livro. É isso aí, Paulo. Você entendeu? O meu orientador, ele ficava em parafuso comigo, o orientador do doutorado, porque ele queria que eu restringisse o mais possível. E cada vez eu voltava com uma abordagem maior, mais ampla, né? Então, primeiro eu queria tratar de fronteiras terrestres, depois fronteiras da América do Sul, depois da América Latina, e cada vez mais ele ficava de cabelo arrepiado, né? Mas, enfim, deu tudo certo. A Bruna disse que queria estar cheia de conhecimentos. Conhecimentos você já tem, só precisa aprofundá-los. É isso aí. Seria bom, né, adquirir o conhecimento por osmose, né, Bruna? Você pega o livro, encosta a cabeça nele e tá tudo certo. Mas não, a gente tem que ter um empenho. Seria, De prof, leitura, né? ia livrar muitas noites em claro aí. Pois é, eu adoraria. Mas como não temos nenhum aparelho aí que nos ajude nisso, é Facebook. Esquece o Facebook e face in the book. Esse é o caminho. O problema é uma pergunta. Vocês têm que pensar no seu tema como uma pergunta. Esse é o problema. Né? Você formula uma pergunta a ser respondida. O problema deve ser formulado como pergunta. Deve ser claro e preciso. Deve ser delimitado a uma dimensão viável. Então, até para ajudar vocês a encontrar o tema, pensem na forma de uma pergunta. Esse é o seu problema. Né? E um problema em relação ao problema que eu tenho visto é que vocês têm esquecido, muitos de vocês têm esquecido da visão jurídica. Nós estamos no curso de Direito e, portanto, a sua pesquisa deve ser jurídica. Claro que é desejável uma pesquisa transdisciplinar, interdisciplinar. Claro que é desejável. Mas o ponto de partida é o viés jurídico. Tá? Então, vocês têm diferentes camadas que vocês podem acumular aí, né? Tem o substrato, tem o superstrato, que vocês podem fazer referências históricas, econômicas, sociológicas, de diversas naturezas. Agora, o extrato da pesquisa é o jurídico. Vai ter superstrato, vai ter substrato, mas o extrato é jurídico, a pesquisa é jurídica. Se não for uma questão que leve em consideração o direito, então há algum problema aí. Tá? E alguns com quem eu falei estavam tendo esse problema. Então fica como recomendação geral. É um problema jurídico. E o problema serve como uma bússola para você se orientar, né? Porque às vezes você sabe do que vai tratar, mas você não sabe para onde vai. A pergunta te dá o viés. Você tem que caminhar a sua pesquisa de modo que consiga responder a pergunta que você terá formulado. E essa pergunta pode ser um novo olhar. Inclusive, alguém tinha me perguntado se pode ser uma nova perspectiva de um tema batido? Claro que pode. Claro que pode. O tema é ultra batido. Mas você vai dar um novo olhar? Perfeito. É claro que é possível e é desejável. Né? E isso você faz a partir da pergunta. Uma pergunta que permite um novo olhar sobre o objeto da pesquisa. E as hipóteses? As hipóteses são respostas provisórias. Então, você formulou a pergunta e você já tem uma ideia da resposta. Então, você vai estabelecer a hipótese como uma possível resposta à sua pergunta. São respostas provisórias, supostas, verificáveis, né? Ou seja, elas podem passar pelo crivo da falseabilidade. Você vai submeter aquela sua resposta a diferentes teorias, a diferentes decisões judiciais para ver se aplica.
Você vai conferir, vai verificar se há ocorrência dos diversos elementos da resposta. Isso se chama falseabilidade. Você torna falseável. Você verifica se aquela resposta provisória, aquela resposta precária, incipiente, passa pelo crivo da aferição. Você vai submetê-la ao teste de realidade, né? E se ela passar, você vai confirmar. E não é preciso confirmar, não, tá? Às vezes você pode confirmar, às vezes você pode ver que a sua hipótese não se confirma, às vezes você nem faz isso, mas a hipótese é uma resposta preliminar. O Paulo fala, acho que há um temor de errar ao abordar uma nova perspectiva sobre algum tema. Mas, enfim, eu diria que é mais difícil, mas não é impossível fazer essa abordagem. Paulo, a gente vê direto. A minha preocupação é que vocês são estudantes iniciantes, né? E, geralmente, essa nova perspectiva é para quem já tem uma visão profunda sobre tudo que já está assentado naquele assunto, e aí apresenta uma visão diferente, com base em tudo que já viu. Então, essa é a dificuldade que eu vejo aqui para o nosso trabalhinho. Tá? Mas eu tenho que deixar claro, é possível dessa nova perspectiva. Claro que é. Uma perspectiva que revolucione a visão daquele tema, com certeza. Suposta, então a hipótese deve ser uma suposição, isto é, ela não deve ser construída com grau de certeza. Ela é provisória porque não precisará ser necessariamente confirmada ao final da pesquisa. Trata-se de uma possível resposta. Se você conseguir confirmá-la, se você conseguir refutá-la, ótimo, mas se não, também não é necessário. E é verificável porque a hipótese deve ser passível de verificação científica. Hipóteses improváveis podem direcionar sua pesquisa à busca de dados difíceis ou impossíveis de se obter. Então, esse é o critério que a gente chama também de falseabilidade. A verificabilidade da hipótese. Verificar se ela se sustenta, tá? Se ela se confirma ou se ela é refutada. Isso, então, alunos, são os 3 primeiros elementos do projeto de pesquisa de vocês. O tema, o problema e as hipóteses. Agora vocês estão à procura do tema, né? O tema a ser delimitado, é isso que a gente está discutindo. E é isso que nós passamos, então, a tratar de agora, né? A partir de agora, a orientação dos projetos de pesquisa. Então, como eu disse para vocês, na semana passada eu orientei diversos de vocês que me procuraram no horário de aula e mesmo depois do horário de aula. Foram 17 de vocês ao todo que me procuraram. Não está mudando aí a página? Enfim, o projeto de pesquisa que vocês estão elaborando tem por finalidade a elaboração de um artigo científico. Então, o artigo vocês vão se preocupar em realizar depois, no segundo semestre. Agora, nós estamos focados no projeto de pesquisa. Em princípio, a entrega fica para depois do feriado de Tiradentes, no dia 28 de abril. E depois vocês vão fazer a apresentação oral, né? Então, metade da nota pelo projeto, metade da nota pela apresentação oral. Alguém me perguntou o seguinte, eu digo milagre, mas não digo santo. Qual seria a relevância desse assunto para nós no Brasil? Então, a pessoa, o aluno, o colega, tem interesse de tratar um tema que é bastante restrito. E a sua preocupação é que esse tema possa não ter maiores interesses aqui no Brasil, né, colocando o pé no chão. E eu disse o seguinte, essa é uma pergunta que em si é irrelevante, porque nós estamos no âmbito do conhecimento científico. O conhecimento científico não tem uma aplicação prática imediata, a gente não tem que almejar isso. Eu estou pesquisando isso para quê? Eu vou fazer dinheiro em cima disso? A indústria vai conseguir aplicá-la? Isso não é algo que nos interessa na pesquisa de base. Se vai ter uma aplicação industrial, se vai ter uma aplicação prática, é uma questão externa à epistemologia. No conhecimento científico, nós buscamos produzir o conhecimento. É o conhecimento pelo conhecimento. É a filosofia, é o amor à sabedoria. Então, é uma preocupação com a qual vocês não devem ter, tá? Não deve ter preocupação em relação a isso. O que nós buscamos aqui
buscar a ampliação do conhecimento humano como um fim em si, não como uma commodity a ser disposta no mercado. Na academia, a produção do conhecimento não atende a necessidades imediatas. Então, por exemplo, lá na área de matemática, né, vai se pesquisar os repunits, os números primos, diferentes equações. Qual a aplicação prática? Às vezes tem, mas às vezes não tem. Eventualmente, se descobrem aplicações práticas, as equações matemáticas. Vejam aí, na era digital, nós temos uma ampla aplicação, né? Mas em décadas precedentes não tinha aplicação nenhuma e ainda assim se continuava fazendo pesquisas em cima disso e se continua. Então, eu reitero o que eu disse ao aluno, não é uma preocupação que vocês devem ter neste momento. Se vai ter interesse para a sociedade, se vai ter uma aplicação prática, não vão por esse caminho, tá? Outro colega me diz que tem interesse numa determinada área que não é jurídica e gostaria de fazer procurar um tema que tenha intersecção dos dois. Não está passando o slide para vocês, acho que eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. O meu celular tá... Não. Deixa eu compartilhar de novo, peraí. Agora sim. Então, a gente estava aqui, né, nas hipóteses, aí passamos para a orientação dos projetos de pesquisa, as instruções da atividade, que vocês já conhecem, a questão sobre a relevância do assunto, e aí a questão da intersecção. E aí eu comentei o seguinte, exemplos de intersecção, de abordagem interseccionais. Então, o colega de vocês quer fazer uma abordagem numa outra área que não é jurídica. Então, ele quer encontrar uma intersecção. Eu fiz os seguintes comentários. Na intersecção entre o direito penal e o direito internacional, um tema possível seria o descumprimento das normas de direitos humanos no sistema prisional brasileiro, à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é direito penal, isso é direito internacional. Na intersecção entre direito e economia, um trabalho possível, que eu orientei, um trabalho real, é a legalidade das criptomoedas no direito comparado. Direito comparado é quando se comparam, quando se contrastam diferentes ordenamentos jurídicos, leis de diferentes países. Eu não entendo nada, né? Eu entendo alguma coisa de criptomoeda, mas na época que eu orientei, eu não entendia nada. E o pouco que eu entendo por ter orientado esse trabalho. E eu não entendia nada. Então, o que eu fiz foi ajudar o aluno a fazer as perguntas corretas. E eu orientei, né, porque é um trabalho de direito comparado. Ele teria que lidar com diferentes legislações. Então, eu ajudei, orientei nesse sentido, de fazer as perguntas corretas. No caso, ele pesquisou quais são os diferentes tipos de legislação sobre criptomoedas pelo mundo. Os países que regulam, os países que proíbem e os países que são silentes. E, no caso, o Brasil, naquele momento, era silente. Só tinha uma norma do Banco Central, né, uma portaria do Banco Central a respeito, que não chegava a regular a matéria. Não sei como está hoje, né, mas a época era isso. Então, tem um extremo, o Equador, que proíbe as criptomoedas. No outro extremo, o Japão, que aceita pagamento de imposto de renda com criptomoedas, né? E o Brasil que não tem legislação a respeito. Terra de ninguém, parece que ainda continua. É um exemplo aí de possíveis abordagens interseccionais. E é isso que nós temos para hoje. Alguma dúvida até aqui, turma? Tudo certo? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Então eu vou abrir para a orientação a vocês. Vocês podem me chamar no chat. Prof, E fazer as perguntas. Pois não. uma pergunta. O senhor teria algum tipo, não, pode ser modelo e tal desse projeto de pesquisa, assim, porque pelo menos, não sei se os colegas sentiram essa dificuldade também, mas só assim vendo a estrutura e tal, eu sou uma pessoa mais visual, assim, eu gosto de ver como que é para eu fazer certinho. Se você puder mandar, mais ou menos, sim, só pra gente ver, eu acho que facilitaria. Sim, já estou providenciando isso, Bruna. Até já falei com Obrigada. uma orientanda minha de usar o projeto que ela apresentou. E ela me autorizou, né? Mas
o projeto não segue isso exatamente, ao pé da letra, isso que eu mostrei para vocês. Então, eu mesmo vou adaptar e eu vou postar para vocês. Vou mandar um modelo. Então, digamos assim, nós estamos vendo em abstrato, né? Mas vamos poder ver esse para ter uma ideia de como funciona. Fique tranquila. Chamada. Abraão. Presente. Ágata. Presente. Alessandra. Presente, prof. Aline. Tá aí, Aline? Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Não sei se é possível. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Terra. Presente. Beatriz. Bianca. Presente, prof. E a Beatriz também. Ok. Bruna. Presente, prof. Camila. Presente, prof. Carlos. Daniele. Presente. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Presente, professor. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Presente. Calil. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Presente. Luiz. Presente. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Nagibe. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Ives. Deixa eu olhar no bate-papo. Beatriz. Ok. Então é isso, gente. Você vai postar Oi. esses slides ali depois, professor? Sempre. Professor, Todos desculpa, os caiu a slides sempre. internet aqui. Eu tô presente, sim. É o Ives. É o Ives. Ok, Ives. Tem presença para você. Já eu posto sim os slides, Paulo. Fica tranquilo. Sempre posto depois da aula. Então tá bom, gente. Encerramos aqui. Para quem não vai fazer disciplina na sequência, até a semana que vem. Para quem vai me chamar, pode chamar do bate-papo aí. A gente vai continuar falando ali no bate-papo, tá? Demais. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.